Amém, amados? Já louvamos, nos alegramos e vamos orar ao Senhor, queridos. Precisamos de oração, de muita oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nesse momento, ó Deus, te convidamos, Pai, para fazer morada em nossos corações. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra e que possa lançar na autoridade do nome de Jesus. E que nós, Pai, possamos continuar sendo abençoados com a tua palavra, e que essa palavra possa fazer a diferença na vida de muitos aqui agora, hoje, daqui a uma semana, quando alguém estiver ouvindo essa mensagem. Ser conosco, Pai, ser com cada um que sente onde dói, onde precisa ser curado, onde precisa de restauração. Tira, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Essa semana eu tive conversando com algumas pessoas, e não foram poucas as pessoas, e algumas dessas pessoas, elas sempre reclamavam de um sintoma. E então eu tive analisando o número de pessoas que estão atravessando uma tempestade. E não são poucas as pessoas, queridos, que passam por essa tempestade. Nós estamos falando de um problema que a Organização Mundial de Saúde, ela denomina o mal do século. Eu não penso que seja o mal do século, apesar de que o Senhor disse que esse mundo ele jaz no maligno. Então, tudo que é mal é do século. Mas nós estamos ouvindo pessoas clamando, é como se fosse uma válvula que a pressão é tão grande que ela está começando a vazar. Estamos falando de ansiedades, muita ansiedade. E talvez você possa achar que isso é um problema atual do século. A ansiedade é um problema antigo que já remonta aí a mais de 4.000 anos. Talvez a coisa tenha se agravado com a vida moderna, pós-moderna, talvez ela tenha se agravado mais. Mas é um problema muito antigo. Problema bastante antigo. E a Bíblia vai falar de algumas pessoas que atravessaram esse problema em suas vidas, como o próprio Abraão, o profeta Elias, Davi, o grande rei Davi, e outros que também atravessaram esse período. E se nós falamos de profetas, de homens que vocês conhecem, agora imagine a quantidade de pessoas que vocês não conhecem. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Saul. E é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho hoje. Saul, para você que quiser fazer essa leitura tranquila em casa, você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 28, um pouco do relato da vida de Saul. Israel entra em guerra novamente.
Aliás, Israel sempre está em guerra. Sempre, desde que a Bíblia começou a ser escrita, Israel está em guerra. Nunca parou de estar em guerra. Mas no livro de 1 Samuel, capítulo 28, a Bíblia diz que Israel, ele entra em guerra com os filisteus. Aliás, o povo também sempre é o mesmo, ele só muda de nome. E Saul, o rei, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele teve um medo profundo, queridos. Saul teve um medo profundo. Então aí já não é ansiedade, França, aí já é depressão. É um mix. Ele teve um medo profundo. E aí ele lembrou de quem? Ele lembrou do Senhor. Tem gente que só lembra de Deus quando ele começa a pegar a primeira lambada. Ele corre para um lado, ele corre para o outro, e ele vai, gasta uma grana ali, outra grana por lá, e pá, vai no médico, vai em um monte de lugares. Eu ouvi o relato de uma pessoa que foi até ao candomblé para tentar tirar essa lombra. Saul teve um medo profundo e entrou em crise, queridos. Procurou Deus, e a Bíblia diz que Deus não respondeu Saul. Ele chorou e Deus não respondeu. Não estava ouvindo, França? Estava, mas não respondeu não. Então ele se lembrou do profeta Samuel, o homem que ungiu ele a rei. E ele disse: vou até a casa do profeta Samuel. O criado dele deu um toque e disse: meu rei, o profeta Samuel acabou de falecer. Israel chora a morte do grande profeta Samuel. Então ele entrou em parafuso, e ele já não estava mais com depressão, ele estava com depressão e ansiedade. Juntando os dois, ele ficou pirado, ele ficou maluco. O que ele fez? Assinou um decreto de chame-me uma feiticeira, mas uma feiticeira de respeito, não falsificada. A questão é que anos atrás Saul tinha dado um decreto para acabar com todos os feiticeiros. Então feiticeiro era uma mercadoria em extinção. Mas o cunhado dele, sempre tem um cunhado, o cara da família, né? Esteja comigo que eu tenho como arranjar ali uma parada pra gente, a gente vai ajeitar tudo e vai dar certo. Só precisa te vestir aí com outros trajes para que ela não venha te conhecer. Afinal de contas, tu és o rei de Israel. Então, levaram Saul até essa pitonisa, essa feiticeira. Não tinha mais para onde ele pular. Pulou para Deus, Deus não quis saber dele. Por que Deus não quis saber de Saul? Porque Saul era desobediente, queridos. O Senhor deu uma lista de tarefa para Saul fazer. E Saul resolveu modificar a lista. Presta atenção, tem gente que você deixa para ele um encargo. Olha, tu vai fazer isso, isso e aquilo. Chega, o cara fez tudo ao contrário. E ele ainda acha que ele arrasou. Na época em que ele fez essa bobagem toda, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Poupou o que não era para ele poupar. Fez uma porção de besteiras. Então o Senhor disse para Samuel, na época de Samuel, esse cidadão, ele não faz mais parte da minha agenda, ele está fora, foi excluído, porque é um cara teimoso. Eu pedi para ele fazer uma coisa, ele fez outra, e ainda é arrogante e prepotente. Portanto, o meu espírito não mais está com Saul. Então, a partir dessa época, o Senhor cortou Saul. No entanto, Saul continuou sendo rei. Deus não tirou o reinado dele. Ele cortou
ali aqueles laços que tinha com Saul em razão do pecado de Saul. Então Saul chega com aquela feiticeira, já não tendo mais para quem correr, e ele diz para a feiticeira: preciso que você faça um trabalho para mim, mas um trabalho bem feito. E a feiticeira disse: tu está sabendo que o rei decretou aí que se o feiticeiro for pego aí fazendo esse tipo de coisa, ele vai ser cortado a cabeça. Então Saul, ele deu ali um desdobro na feiticeira, e a feiticeira disse: diz o que tu queres. Disse: eu quero que você chame de volta a esse planeta aqui o profeta Samuel. Preciso falar com ele. Tem crente que ele se empolga, tem cara que ele se empolga e diz: eu passei por isso. Aí ele vai começar a revelar. Ele vai começar a dizer: eu já estive nessa situação. E a feiticeira foi lá e invocou os espíritos. E ela disse: eu vejo subindo um semelhante aos deuses. E ela se espanta e identifica que aquele cara que estava lá do lado dela era o rei Saul. E ela fica muito brava. Mas o espírito já estava em pé, queridos. E a Bíblia diz que era um espírito como o de Samuel. Não era Samuel. Então Saul vai conversar com o espírito. Isso, rapaz, parece que isso foi há muitos anos. Vamos botar aí 3.500 anos atrás, mas parece que está, nos dias de hoje, essa palavra está perfeita. A gente até imagina lá o rei na casa da feiticeira, dentro daquele quartinho lá, a mulher com a bola e tal, e fazendo aquele H total. E ele muito empolgado, que ele estava lá vendo lá um espírito falar com ele, e ele achando que era Samuel, e ele conversa com o espírito. E o espírito vai dizer para ele: eu não posso fazer nada por ti, porque Deus cortou os laços contigo. Aliás, deixa eu te falar logo uma, já que eu estou por aqui. Amanhã tu vai morrer também, e tu vai vir para cá com a gente. Então ele pulou e sentiu que aquele não era Samuel, mas ele temeu, porque ele mexeu com uma coisa desconhecida. E ele entrou numa ansiedade, numa depressão tão grande, lá o 29, o 28 vai dizer, que ele caiu. E aí a feiticeira disse: ele está fraco. Os colegas dele disseram: não, o homem comeu, o homem está forte. Aí, ele caiu de medo mesmo. E ele caiu ali numa situação terrível. E olha que nós estamos falando do maior, o homem mais alto de Israel. Pensa no homem mais forte. Desabou ali no chão, sabe? Fraco. Ali ele sentiu que era o fundo do poço para ele, que não tinha mais retorno, queridos. Ele fez uma sucessão de besteiras. Saul foi o cara que fez muita besteira no reino. Muita besteira ele fez. Caiu ali prostrado. E a vida dele era surtos e surtos. E o Senhor, lá no ouvido dele, só lembrando das besteiras e da teimosia que ele tinha feito, não se organizou diante de Deus, queridos. O Senhor deu para ele o reino de Israel, deu para ele a casa de Israel, deu para ele os melhores guerreiros de Israel, mas ele teve a capacidade de jogar tudo fora. E no final de tudo, quando já estava tudo fora, ele ainda foi irritar o Senhor, consultar um necromante, um feiticeiro. Ali talvez o Senhor tenha dito para ele: será que porventura não existe profeta
em Israel para que você busque os feiticeiros. Mas ele queria falar com Deus. Será que ele era humilde? Ele queria falar com Deus. Era igual aquele camarada que estava lá no teto, a cidade toda enchendo, alagada. E a defesa civil disse: você precisa ir embora, porque isso aqui vai alagar, você vai morrer. Ele disse: eu só saio daqui quando Deus vier me resgatar. Então, novamente a defesa civil alerta ele, o corpo de bombeiros diz: você precisa sair daí, rapaz, você vai morrer. Ele disse: não, eu só vou sair daqui quando Deus vier me resgatar. E pela terceira vez, o pessoal da equipe médica disse: desce daí, porque a cidade já está no final, tu vai morrer. Ele disse: não, eu só vou sair daqui quando Deus vier me resgatar. E aí ele morre, afogado, e vai acusar Deus. Deus vai dizer para ele: mandei três anjos para te socorrer e tu não quis. Já viu esse tipo de teimoso? Mandei 3 anjos para te socorrer e tu não quis. Saul, numa depressão terrível, ansiedade, ele jogava umas lanças assim, arpoava uma lança, tipo aqueles caboclos que arpoam pirarucu no rio, a fim de acertar Davi. Ele sabia que Davi ia ser o rei. Muitas vezes Saul convidou Davi para tocar uma harpa, para ver se ele se acalmava mais no espírito. Ele entrava em agitação, querido. E o profeta sempre dizendo para ele: tu precisa fazer uma catarse. Você precisa vomitar diante de Deus as besteiras que tu fez. Mas ele era irredutível. Não, eu não fiz nada, eu acho que está tudo sob controle. Está tudo legal. Tem gente que acha que está tudo legal. Não tem nada a ver, cara. Está tudo legal. Estou indo, estou legal, estou com o perfume atualizado, cabelo penteado, tudo show de bola. Eu acho que está legal, não tem nenhum problema não. Então ele foi nessa de que estava tudo legal, até que fim de linha para Saul. Ele entrou numa guerra e um arqueiro matou ele. Uma outra versão vai dizer que ele pulou em cima da lança e morreu, acabou de morrer, né? Então, a partir daí, queridos, da morte dele, assumiu o trono de Israel Davi. Já não era mais aquele Davi também, o amarelo, o desfigurado. Não, Davi já era um cara que já tinha uma galera, já era um galeroso. Vamos dizer assim, Davi era um chefe de bando. Fazia pequenos assaltos para tentar contornar a situação, porque estava em fuga, com medo da morte também. Fazia alguns freelance. No mesmo capítulo 28, você vai ver que o rei dos filisteus contrata ele. Diz: olha, eu quero que tu faça a minha segurança, porque a parada aí está feia. Então Davi era isso, fazia umas pontas de freelance, era um cara que tinha a equipe dele. Mas Davi tinha uma coisa que agradava a Deus. Davi nunca se prostrou diante de um ídolo, queridos. E isso agradou o Senhor. Tinha um monte de defeito, França. Defeitos. Matou Urias. Pegou a mulher de Urias. Foi na casa de Nabal, perseguiu Nabal, ameaçou Nabal, fez um monte de atrocidade, matou muita gente. Verdade. Mas ele nunca se dobrou diante de um ídolo, queridos. Nunca. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A gente já falou aqui isso aí várias vezes. E Davi aprendeu isso muito cedo. Disse: olha, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então vamos esquecer esse papo furado de que Deus vai ser meu sócio, que ele jamais vai ser meu sócio. Sabendo disso, deixa eu honrar logo o meu Senhor. E Davi, tudo o que ele ia fazer, ele colocava primeiramente o Senhor no negócio. Tudo ele colocava o Senhor no negócio.
Então a gente já começou a aprender, queridos, que a trajetória, uma jornada, a nossa peregrinação cristã, ela exige respeito com o nosso Criador, exige satisfação com o nosso Criador. Eu sou livre, tem aquele papo, eu sou livre, tal, livre para isso, livre. Não, nós não somos livres para nada, queridos. Você planeja e faz todos os cálculos. Quando você tenta executar, basta um pequeno toque, você já está fora da jogada. Então a gente não tem essa liberdade. Não existe esse lance de você é livre. A única faculdade que você tem de liberdade é de servir ou não a Deus, e mais nada. Nada, nada, nada. Comece a pensar nisso direitinho. Você nasce aonde Deus quis que você nascesse. Teu nome, nem tu teve o privilégio de dar o teu, alguém deu o teu nome. E não adianta reclamar, esse é o teu nome. Se tu está aqui hoje, tu nunca planejou estar aqui hoje, eu tenho certeza. Volta no tempo assim, uns anos, 10 anos atrás, e pensa se um dia tu tinha pelo menos sonho de estar aqui hoje. Nunca. Sei nem como eu vim parar aqui, Francisco. Nós não temos essa liberdade, querido. O cara planeja tudo direitinho, no outro dia ele tem sente uma dor na lombar. Ele já está fora do play. Não tem como, querido. Então não tem esse papo de liberdade. Davi aprendeu isso que Saul não aprendeu. Saul mexeu com uma coisa muito feia que desagradou o Senhor. Saul mexeu com coisas perigosas que desagradou o Senhor. E Deus, ele não compactua com isso, querido. Se tem algo que ele também abomina, são aquelas pessoas que mexem com o desconhecido. Isso desagradou muito o Senhor. Saul, ele tinha crises diretas, querido. Intoleráveis as crises que Saul tinha. E olha que na época não tinha nada. A indústria farmacêutica hoje está bombando, está vendendo remédios a quilos. Na época não tinha isso. Saul teve que amargar aquilo ali sozinho, por conta da sua teimosia, queridos. E hoje, já se passaram 3.500 anos. Não mudou 1 centímetro, a coisa continua do mesmo jeito. O camarada diz, eu vou na igreja. E aí, ele começa frequentando a igreja e ele sente que ele não começa a melhorar. Ele sente que aquela crise, ela não está melhorando. E ele quer que melhore, porque ele acha que Deus tem obrigação de curar aquilo dele. Na cabeça dele, ele diz, olha, o Senhor tem obrigação de me curar. E ele começa a bater ali e começa a entrar numa outra paranoia. E aí ele abandona a fé, ele entra em crise de fé. E ele procura um tio, uma tia, que é chegado, diz, olha, eu conheço uma parada ali que vai resolver o teu problema. E aí ele pega, tira toda a grana dele e deposita lá no titio. O titio vai resolver o teu problema. E o titio não resolve nada o problema dele, a coisa fica pior ainda. A coisa vai começando a entornar o caldo, vai piorando a situação dele. E ele volta numa situação pior do que a que ele fez. E aí ele diz, eu quero falar com Deus. E Deus não vai falar com ele. Porque Deus abomina esse tipo de coisa, queridos. O covarde, o cara que retrocede, o que foi, voltou, ele não vai ter mais essa oportunidade de ter um diálogo com Deus. A Bíblia diz, queridos, que aqueles que provaram as coisas boas
e maravilhosas do Senhor e caíram, é impossível que ele retorne novamente. Não tem retorno, porque Deus, ele não compactua com esse tipo de coisa. E ele vai fazer a mesma pergunta: porventura não existe mais médico em Gileade? Será que não existe mais bálsamo em Gileade? Será que não existe mais bálsamo na igreja? Não existe mais o Senhor, o que cura, o que transforma? Paulo, queridos, ele tinha uma espinha na carne. E eu não sei o que era a espinha na carne de Paulo, mas incomodava muito. Mas Paulo aprendeu a viver com a espinha na carne. Paulo não botou o pé na carreira, foi consultar uma feiticeira, uma pitonisa, não. Paulo aprendeu a viver com aquilo. Ele diz: eu aprendi a viver no sofrimento, na dor, no frio, no calor. Aprendi a passar fome, aprendi a passar necessidade. Fome não, necessidade. Aprendi a viver uma vida difícil. Mas tudo posso naquele que me fortalece. A gente só lembra desse versículo, é interessante? Tudo posso. O cara bate no peito, diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas ele esquece que Paulo estava falando que ele passou fome, passou frio, passou sede, passou privações, necessidade, sofreu, apanhou, sofreu dores terríveis. Depois foi que ele disse: mas tudo eu posso naquele que me fortalece. O problema, queridos, é que nós não aprendemos a conhecer realmente o nosso Deus. A gente ouviu falar dele, como Jó falou, mas a gente não aprendeu a conhecer o nosso Deus. Nós cantamos uma música que diz: Senhor, eu quero ser um vaso, quebra-me e faça de novo. E quando Deus começa a quebrar, o cara começa a chorar e pular fora, depois ele está desviado. Quando o Senhor começa a apertar os parafusos e dizer: eu vou te transformar, indivíduo feio, eu vou te transformar e vou te deixar um menino lindo, bonito. E ele começa a apertar, dá uma modelada, o cara pula lá fora. E aí, rapaz, como é que tá? Não deu, pastor, para mim. Olha, eu estava indo tão bem, não sei o que aconteceu. Porque a gente não aprendeu, queridos, a intimidade com o nosso Deus. Não aprendeu a se relacionar com o nosso Deus. O cara com ansiedade, ele vai no médico, sabe o que o médico diz para ele? Faça caminhada, que você vai melhorar 30%. E ele vai para a academia fazer caminhada, está melhorando, ele vai com outro médico, o médico diz para ele: reduza a alimentação. E aí ele reduz e pá. E ele começa indo, aí ele vai no outro médico, o médico diz: consiga relacionamentos saudáveis, pessoal, nada de internet, é relacionamento cara a cara, face a face, coração a coração. E ele vai para conquistar relacionamentos novos. E ele vai em outro médico, já está bem melhor, já está quase curado. Vai no outro médico, e o médico vai dizer para ele o seguinte: procure fazer boas leituras, relaxe a mente, faça boas leituras que você vai melhorar. E ele começa mesmo a melhorar. Sabe o que Jesus vai falar sobre a ansiedade, queridos? Ore para que você não entre em tentação. Jejue, evangelize e leia a palavra. Qual é a diferença? A diferença é que nós não fazemos isso. Ninguém quer evangelizar. Ah, pastor, vou dar a caminhada aí.
é perigoso, muito ladrão, cachorro aí, o pessoal é violento e tal, não vai. Jejum não, pastor, jejum não, porque eu tô com problema de gastrite, eu não posso fazer jejum não. Para mim fazer jejum eu tenho que sair de casa e comer um sanduíche bem grande, grosso. Aí eu posso dar uma relaxada. Ler a Bíblia, cara, pula essas. Poxa, pastor, a Bíblia é muito grosso, não tem um livro menor. Aliás, uma moça que me falou sobre a Bíblia, eu peguei ela, trouxe ela de longe, hein? Mas está ali com a Érica, depois pega com ela. Então, queridos, remédio é isso: evangelismo, jejum, oração, leitura da Bíblia. E você vai se transformar. Você vai ficar novamente um menino lindo, uma menina linda. E aquela ansiedade, ó, ela vai embora, queridos. É isso, o remédio é isso. O problema é que nós não queremos pagar o preço, querido. E quando o cara quer pagar o preço, ele quer pagar com dinheiro. Então, eu vou dar uma oferta e Deus vai fazer essa transformação. Não, queridos, não funciona assim para o Senhor. Não funciona assim. A gente tem que ter relacionamento. Deus nos formou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele pessoal. Deus nos convidou para a gente passear no jardim com Ele, conversar com Ele. Foi isso, querido. O Senhor nos convocou para essa missão, para isso, para o seu perfeito louvor. Quando a gente disser, olha, hoje eu vou visitar fulano, eu vou começar a ler o livro de Apocalipse, eu vou ler o livro de Gênesis, o livro de Isaías, eu vou ler o profeta Jeremias. Hoje eu vou entrar em graça com o Senhor, num jejum maravilhoso. Você vai ver mudanças, queridos, transformação na sua vida. Aí um vai dizer, não, pastor, mas isso é da vacina que me deixou assim. Não tem nada a ver, querido. A revolta da vacina já faz mais de 100 anos. Não tem nada a ver, não. Pode ser que algumas pessoas tenham sofrido alguns sintomas, mas a regra não é essa. O que nós precisamos é de intimidade com Deus, queridos. E você vai ver pessoas começando a parar de reclamar da ansiedade. Olha, eu vi várias pessoas esses dias, os mesmos problemas. Pessoas que a gente olha e jamais diz que aquela pessoa está com algum tipo de problema. Mas são pessoas que choram compulsivamente, que estão realmente sofrendo, precisando de ajuda. E muitas pessoas também a gente fala para elas do amor de Deus, mas o coração é muito duro. O mundo deles está muito longe do mundo em que nós vivemos. E isso dificulta uma ajuda, querido. Mas nós, como servos do Senhor, podemos ajudar outras pessoas, levando uma palavra de fé, uma palavra amiga, levando o evangelho todo, ao homem todo, fazendo a diferença. Fazendo essa diferença e anunciando ao mesmo tempo esse evangelho maravilhoso. Pense nisso, queridos. Que você possa ser abençoado ou abençoada pelo Senhor e que o Senhor resplandeça a luz sobre você. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus.